Amém. Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor. É uma alegria estar com todos nessa noite, aqui nesse lugar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, Atos, capítulo de número 20, onde nós iremos ler do versículo 17 até o versículo de número 21. Diz assim, Atos 20, do verso 17 até o 21. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os presbíteros da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós temos no final do Evangelho de Mateus aquela palavra de Jesus, o ide, Ide pregai o Evangelho a toda criatura. A gente nunca explora toda a riqueza daquelas palavras ali que estão no final do Evangelho de Mateus, também de outro modo no final do Evangelho de Marcos, Porque Jesus não apenas manda que eles sigam para todo mundo pregando o Evangelho, mas anuncia, por exemplo, que os sinais hão de acompanhar os que creem. É muito curioso que haja igrejas, por exemplo, que acreditem na atualidade do ID, de que aquela ordem não foi direcionada só aos apóstolos, foi direcionada a toda a igreja tem incumbência missionária, que aquela ordem prevalece, mas essas mesmas pessoas, por exemplo, não aceitam a outra parte, estes sinais seguirão os que creem, quando tudo é uma coisa só. Houve uma ordem para pregar o Evangelho, a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. E lá em Marcos diz, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, serão curados, expulsarão demônios. Então note, se alguém nega que aqueles sinais perseguem, continuam, o trajeto da igreja, então eles terão que negar igualmente o ID, como valendo até hoje, porque o ID está combinado, há uma ordem acompanhada de uma promessa. Você tirar a promessa e manter a ordem é colocar sobre a igreja um fardo muito grande, É dizer, vocês vão, mas a capacitação não tem mais, Quando Jesus deu a ordem, ele deu a ordem e fez uma promessa de um suprimento sobrenatural que confirmaria a palavra. Aí essas pessoas querem que a gente tenha a ordem por mantida, mas a capacitação não mais atual, Como se Deus estivesse querendo de nós hoje um fardo muito maior do que o que foi dado à igreja primitiva, Que na verdade não foi um fardo, mas tornar-se-ia um fardo pregar sem haver a promessa de capacitação. Outra coisa, por exemplo, que nós vemos ali, é que Jesus diz na versão de Mateus do Ide, que eles façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ou seja, os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ali, Jesus dá uma ordem para que não apenas se pregue o Evangelho, mas para que se batize o convertido. E para que se ensine ao convertido, note todas as coisas. Eu quero que você preste atenção à expressão de totalidade. Ensinando-os todas as coisas que vos tenho mandado. Aí ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Embora Jesus esteja com todo crente, mesmo com aqueles que estão, em algum ponto, equivocados em matéria doutrinária, a promessa ali é de estar até a consumação dos séculos com aqueles que vão fazer tudo o que foi dito ali, pregar o Evangelho, batizar e ensinar tudo. Ele está dizendo, e eis que eu estou convosco com quem? Com os que vão pregar, batizar e ensinar tudo. Então, aquela promessa de estar conosco até a consumação dos séculos torna-se uma promessa de que a igreja
que mantém a integralidade da doutrina, nunca vai deixar de existir. Porque ele está dizendo que vai estar com aqueles que vão fazer o que ele está dizendo: pregar, batizar e ensinar todas as coisas. Não algumas coisas, todas as coisas. Ele diz: eu vou estar com vocês, com essa igreja, até o final dos séculos. Então, aquela é uma promessa, não apenas da companhia de Jesus, mas é a promessa de uma igreja, né, de uma comunidade, que vai sempre fazer tudo aquilo que foi ordenado ali. Aquela comunidade tem que existir para que ele possa estar com ela até a consumação dos séculos. Então, uma igreja bíblica, neotestamentária, integral na sã doutrina, sempre vai existir em qualquer época, em qualquer tempo da história. Então veja como o ID, né, tem muitas implicações. Ele implica na atualidade dos dons, ele implica na presença contínua na história, ininterrupta, de igrejas que têm a integralidade da doutrina. Se você prestar atenção, nunca a Bíblia usa para a doutrina verdadeira o termo no plural, doutrinas. Ela usa sempre o termo singular, doutrina. Nós é que na nossa teologia sistemática, uma invenção humana, uma forma de os homens academicamente distribuir os assuntos da Bíblia, nós é que falamos em doutrinas, doutrina da salvação, doutrina disso, doutrina daquilo. Mas se você lê a Bíblia, quando fala da doutrina de Cristo, é sempre no singular. Quando se vai falar de doutrinas no plural, são as heresias. Doutrinas várias e estranhas, no plural. Mas a sã doutrina é no singular. E note que se fala numa doutrina sã. O que é a doutrina sã? É uma doutrina que tem saúde. Aí eu lhes pergunto: se a unha do meu pé estiver com alguma inchação, eu estou são? Não. Porque o meu corpo é uma integralidade. Então a sã doutrina é uma doutrina intacta. É uma doutrina que no conjunto, né, mantém-se sã. Ela não tem defeitos. Não que não haja alguma divergência sobre a interpretação de um versículo, mas a questão é as declarações de fé. A questão são as convicções fundamentais. Essas aí estão intactas. Por isso que a Bíblia fala sã doutrina. Quando os soldados foram dividir as vestes de Jesus entre eles e tal, havia uma túnica que Jesus usava que eles não rasgaram, ao contrário das vestes que Jesus usava. A túnica, ela foi sorteada entre eles por inteiro, porque eles viram que ela não tinha costura. Ela era um todo só, sem nenhuma parte costurada na outra, ela era um todo. Essa túnica de Jesus era a túnica usada pelos rabis, pelos mestres. Por isso que quando alguém chegava para Jesus, o chamava de mestre por causa dessa túnica. Era a identificatória de um mestre. Aquela túnica sem divisão, sem cortes, representa o quê? A doutrina inteira. Que não pode ser dividida, repartida, que é integral. Quando ela não foi rasgada, mas os soldados sortearam-na por inteiro, isso mostra que, por mais que a igreja visível tenha divisões representadas nas vestes que foram rasgadas e repartidas, haverá sempre algum grupo que vai levar a túnica na sua inteireza. Lá em Eclesiastes diz que uma mosca num guento o inviabiliza, uma mosca num leite o inviabiliza. Então, a doutrina tem que ser integral. E Jesus usou muitas expressões de integralidade. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Ele não estava fazendo uma promessa impossível. Eu já vi gente por aí dizendo assim: não, toda igreja tem erro. Então, Jesus estava dizendo que o Espírito Santo ia fazer uma coisa impossível? Toda igreja tem erro doutrinário. Nenhuma igreja tem a doutrina por inteiro. Então, o que é que Jesus estava falando quando disse que o Espírito Santo guiaria a toda a verdade? Como nós poderíamos cumprir a ordem de ensinar todas as coisas que ele tinha ordenado? Veja o que Paulo diz aqui em Atos capítulo 20, no versículo 20, conforme nós lemos: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Agora olhe o versículo 27, porque nunca deixei de vos anunciar
todo o conselho de Deus. Todo. Completo conselho de Deus. Então nós cremos que ao longo da história, por mais desvios que tenham acontecido, sempre houve um corpo de testemunhas que manteve a integralidade da sã doutrina. Não quer dizer que grupos que não tenham mantido a integralidade da sã doutrina não tenham pessoas salvas lá, não. Nós não estamos falando disso. Poderá acontecer de uma pessoa não ter a integralidade da sã doutrina e ser até mais espiritual do que um que a tenha. Nós não estamos entrando em comparação de espiritualidade, em comparação de comunhão com Deus. Nós estamos apenas querendo lembrar que Deus nunca deixou o mundo sem a luz integral. É que sempre houve algum grupo, algum corpo de testemunhas, em todas as épocas, guardando a integralidade da mensagem, da doutrina do Senhor, né? Havendo, entretanto, pessoas salvas, em lugares em que não estava a doutrina integral sendo preservada, algum ponto estava não esclarecido, equivocado, mas obviamente a mensagem de salvação estava naquele lugar sendo pregada, e onde quer que se proclame a mensagem de salvação, a suficiência do sacrifício de Jesus, Jesus como Salvador, se chame pessoas ao arrependimento e à fé, vai ter gente salva, independentemente de alguma outra coisa manter-se doutrinariamente errada, né, ou equivocada. Então o que eu vou falar aqui pode ser até um pouco chocante para quem não costuma ouvir o que eu vou falar, né? Mas é a verdade da palavra de Deus. Aqui nós temos já elementos para saber que teve sempre uma comunidade que guardava integralmente. Nós não vamos aqui entrar em todos os pontos de fé que caracterizam, né, a integralidade da sã doutrina. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da igreja que guarda a sã doutrina. Ela tem que ser correta no conteúdo e ela tem que ser correta na estrutura. Jesus disse que você não põe vinho novo em odres velhos, em estruturas velhas, que aí o vinho novo vai fermentar lá dentro e vai papocar os odres. Você põe vinho novo em odres novos e assim ambos se preservam. Então é preciso que não apenas o conteúdo seja bíblico, mas a estrutura da igreja seja uma estrutura bíblica. Então, como é que a igreja primitiva e uma igreja que segue a palavra se organiza, né? Como é que uma igreja bíblica, uma igreja que segue a palavra, se organiza? Primeiramente, se você ler a Bíblia, você vai perceber que a circunscrição de uma igreja local naquela época dos apóstolos era uma cidade. Você nunca ouve falar de mais de uma igreja em uma cidade. Carta à igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Colossos, a igreja que está em Filipos, né? Você tem as 7 cartas lá no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Tiatira, Pérgamo e tal. Note, cada uma é uma cidade. E nunca se fala das igrejas. Você fala das igrejas na Ásia, que é uma região. Mas aí quando ele vai destacar cada uma, aí é uma por cidade. A igreja em Éfeso, a igreja em Laodiceia, a igreja em Filadélfia. Não são as igrejas nesses locais. Tem gente que diz, quando Paulo falava assim, igreja de Éfeso e tal, ele estava querendo falar usando assim uma expressão genérica, como quem fala a família brasileira, mas tem várias famílias. Não era expressão genérica, porque quando ele falava da região, por exemplo, a Ásia, ele usava o plural. No caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, ele fala carta às igrejas da Galácia. Por que ele fala no plural? Porque Galácia era uma região, com várias cidades. Quando João fala no Apocalipse, carta às igrejas no plural da Ásia, ele usa o plural, porque a Ásia era uma região. Quando ele vai discriminar por cidade, aí ele bota no singular. Igreja em Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Então a circunscrição da igreja era uma cidade. Porém, não confundamos igreja com lugar de reunião, no sentido neotestamentário, necessariamente. Obviamente que aqui está reunida a igreja, mas na linguagem de Paulo, a igreja eram todas as pessoas crentes que se reuniam naquela cidade, a igreja local, né?
todas as pessoas que se reuniam, sendo que um se reunia aqui, outro se reunia acolá, outro se reunia ali, outro se reunia daquele outro lado, mas todos estavam dentro da mesma cidade. Aí alguém diz assim: pastor, se existiam vários pontos de reunião dentro da cidade, o que é que fazia todos esses pontos serem ajuntados para, na linguagem de Paulo, de João, serem uma só igreja naquela região, no caso naquela cidade? Era o fato de que todas aquelas comunidades estavam sob a supervisão de um mesmo episcopado, de um mesmo corpo de pastores. Então havia um corpo de pastores que era responsável por todas aquelas comunidades dentro daquela cidade. Por isso que, embora havendo várias comunidades, vários locais e focos de reunião, considerava-se todas elas como sendo uma igreja naquela cidade, porque todas elas, aquelas pessoas e aquelas comunidades, estavam sob a supervisão de um mesmo corpo de presbíteros, de um mesmo presbitério. Na Bíblia não há diferença entre pastor, bispo e presbítero. Então, o presbitério era o conjunto de pastores, era o conjunto de bispos, de supervisores, né? Então, por isso que a igreja era uma igreja em Éfeso, uma igreja, por quê? Porque, embora tendo várias comunidades se reunindo dentro daquela cidade, todas elas estavam sob a supervisão de um mesmo corpo de pastores, de presbíteros, que nós vamos analisar agora, tá certo? E veja, o governo da igreja era plural. Um corpo de presbíteros, um presbitério. Não era um governo monocrático, um só pastor. Claro que poderia começar a região com um só pastor, mas iria continuar e apareceriam outros pastores e formaria um presbitério, um colegiado de pastores responsáveis por aquela cidade. Entre esses pastores haveria um superior aos outros? Não. Obviamente poderia haver algum tipo de respeitabilidade maior de um pela sua antiguidade, porque naquele tempo tinha estado com o Senhor, porque foi o primeiro, era mais maduro, tinha mais experiência, mas aí não seria uma hierarquia institucional, uma superioridade de um sobre os outros do ponto de vista institucional. Seria um respeito natural, espontâneo, maior por um ou por outro. Mas eles eram, do ponto de vista institucional, todos aqueles pastores iguais. Quando Pedro escreve a epístola dele, ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, eu que sou presbítero com eles. Ele não diz: eu sou presbítero sobre eles, eu sou presbítero com eles. Obviamente que quando Pedro chegasse lá no local daquele, fosse falar, todo mundo ia dar um respeito especial para Pedro, devido a toda a sua antiguidade na fé, ele ter estado com o Senhor, mas ele se considerava um presbítero junto com os outros, né? Quando houve aquele episódio lá em Jerusalém, que foram resolver a questão lá dos judaizantes, se reuniram os apóstolos e os presbíteros de Jerusalém, em pé de igualdade, né? Do ponto de vista administrativo, se reuniram lá. Obviamente que os apóstolos tinham um papel especial, falavam mais, os outros ouviam, os outros tinham sido ganhos para Jesus, por eles, a maior parte, né? Mas a Bíblia diz que congregaram os apóstolos e presbíteros para decidir, né? Para decidir. Então, nós vemos, por exemplo, para a gente ter certeza de que presbítero, pastor, bispo é a mesma coisa, veja aí, por exemplo, em Atos 20, 17, que nós lemos. E de Mileto mandou chamar a Éfeso, de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, ou presbítero. Presbítero e ancião é a mesma coisa. Veja como é que ele vai discorrendo, chamar esses presbíteros aqui. Aqui diz que eles eram presbíteros. Agora olhe aí o versículo 28. Olhai, pois, por vós, ele está dizendo, para os presbíteros, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então ele está dizendo aos presbíteros que sobre o rebanho o Espírito Santo os havia constituído como bispos. Aí note, para apacentardes a atividade de pastor, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então a gente vê que não há nenhuma diferença entre presbítero, pastor e bispo. Porque aqui ele está dizendo aos presbíteros que o Espírito Santo os constituiu bispos e os constituiu bispos para pastorearem, né? Para apacentarem. Então essa hierarquia, pastor, bispo, pastor, presbítero,
Não existe na Bíblia. Pastor ou presbítero, o bispo é a mesma coisa. São expressões diferentes para designarem coisas diferentes, mas referentes à mesma atividade. Por exemplo, quando se fala pastor, se destaca mais o dom. Deus deu uns para pastores, a vocação especial que ele teve. Quando você fala presbítero, você fala que ele foi reconhecido pela igreja. O presbítero é um ancião, foi reconhecido como uma pessoa madura e capaz de dirigir a comunidade. Quando você fala bispo, aí você fala do ofício dele administrativo, de supervisão. Bispo quer dizer supervisor, né? Então, são 3 expressões que destacam aspectos diferentes, mas de uma mesma atividade. Se você ler aqui Atos 20, 17, você vai ver, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os presbíteros da igreja. Então, a igreja de Éfeso tinha presbíteros no plural. O que é que fazia as várias comunidades em Éfeso serem tratadas no singular, todas juntas, como uma igreja? É que todas elas estavam sujeitas à supervisão desse mesmo corpo coletivo, colegiado de presbíteros, né? Por exemplo, em Atos, vamos fazer aqui uma comparação entre 2 versículos. Em Atos 14, diz assim no versículo 23, ó. E havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja, note, presbíteros no plural, em cada igreja, um corpo de presbíteros, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Aqui então, cada igreja, no singular, tinha presbíteros. Agora, pastor, eu queria mais claramente que essa igreja que tinha presbíteros, no plural, ela era circunscrita à cidade. Então, vá lá para a carta de Paulo a Tito. Lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 1, versículo 5. Por esta causa, Paulo diz, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então lá diz que Paulo elegeu presbíteros, promoveu a eleição de presbítero em cada igreja, e aqui Paulo está dizendo que deixou Tito para de cidade em cidade estabelecer presbíteros. Então os presbíteros eram da igreja e os presbíteros eram da cidade. Conclusão, a igreja tinha por circunscrição territorial, a igreja local, a cidade. As igrejas eram por cidade. Os presbíteros eram presbíteros da igreja e, ao mesmo tempo, os presbíteros daquela circunscrição, da cidade. Note que Paulo diz que deixou Tito em Creta para ele pôr em ordem as coisas. E a ordem era essa, estabelecer presbíteros em cada cidade. Então, a ordem, ou seja, a estrutura da igreja primitiva, era essa. A igreja por cidade e a igreja com um corpo de presbíteros sem hierarquia institucional entre eles. Quando fala pôr em boa ordem, então tinha uma ordem. A igreja tinha uma ordem. Tinha uma forma de organização. Sua forma de organização era essa, por cidade, com um presbitério em cada uma. Por exemplo, uma passagem da Bíblia que às vezes a linguagem que nós utilizamos já há muito tempo pode confundir. É o chamado Concílio de Jerusalém, né? Quando a gente usa essa expressão Concílio de Jerusalém, a gente às vezes, pela expressão concílio, que não tem nada de errado, concílio é coisa para conciliar, né? Para resolver um dilema. Mas quando a gente usa, a gente lembra logo da Igreja Católica, a Igreja Católica tinha os concílios universais. Todas as igrejas reunidas no concílio. Lá em Jerusalém, foi só a igreja de Jerusalém, irmãos. Porque as igrejas eram autônomas. Uma igreja não interferia na outra, não. O que é que aconteceu? Gente lá de Jerusalém desceu para as igrejas fundadas por Paulo, entre os gentios, e começou a perturbar os irmãos, dizendo ser necessário que eles se circuncidassem e guardassem a lei para serem salvos. Aí o que foi que Paulo fez? Teve contenda com essas pessoas e a questão foi ser resolvida em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Que era a sede da Igreja Universal naquele tempo e tal, em todos os lugares? Não, porque os membros que estavam
causando problema, vieram de Jerusalém. Tinha que ser resolvido lá, para eles serem disciplinados lá. A igreja de Jerusalém decidiu lá. Então, por exemplo, vamos ler aí Atos capítulo 15, a partir do versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia, membro lá de Jerusalém, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, porque essas pessoas vieram de Jerusalém. Por isso que o problema foi ser resolvido lá, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. No versículo 4, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, a igreja de lá. Não diz que todas as igrejas se reuniram lá, foi só com a igreja de Jerusalém. Foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, os de lá. E lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. No versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos da onde? Lá de Jerusalém. Foi ser resolvido lá em Jerusalém, porque eram os membros de lá que estavam causando problema, as outras, para considerar esse assunto. Obviamente, o que foi decidido lá foi comunicado às outras igrejas em forma de cartas, né? De que eles não iriam perturbar os irmãos mais, com a ideia de que a salvação pudesse vir através da lei. Então, as igrejas eram por cidades, em cada cidade, um corpo de presbíteros. Dizer que a igreja era em cada cidade não quer dizer que havia um único lugar de reunião em cada cidade. Existiriam vários, mas todos sob a supervisão de um mesmo presbitério, um mesmo corpo de presbíteros. Aí vem uma questão. Nós, como anabatistas, que seguimos essa interpretação, nós acreditamos que a igreja que guarda a integralidade da doutrina e chega numa cidade, né, e forma o seu corpo de presbitérios, é, de modo bíblico, a única igreja que atende aos padrões neotestamentários. É a única igreja que está cumprindo aquele ID corretamente. E se nós chegássemos no lugar e alguma igreja já estivesse lá, ensinando o que a gente ensina, guardando o que a gente guarda, era nosso dever nos juntarmos a eles. E se depois chegasse uma outra aqui, começasse a ensinar o que a gente ensina, guardar o que a gente guarda, era dever deles, se a gente chegou primeiro, se juntar a nós. Por isso que Paulo disse que ele não construía sob fundamento alheio, né? Ele diz lá na carta aos Romanos e outras cartas, que não construía sob fundamento alheio. Ou seja, se já existisse uma igreja que estava seguindo os padrões do Evangelho naquele local, era se unir com ela e não criar outra. Se duas igrejas crescem nas mesmas verdades doutrinárias, anabatistas, bíblicas, e estivessem numa cidade organizadas em presbitérios distintos, isso seria um cisma. Existem pecados de heresia, de doutrinas erradas e tal, mas esse, no caso, seria um pecado de cisma, porque elas deveriam ser uma naquele local, e não duas. E no caso, a primeira que chegou é a legítima, para representar, né, a igreja verdadeira. Nós tivemos, por exemplo, em Pentecoste, um grupo de irmãos que veio lá na Piedade, e eles queriam se unir conosco, na época, um grupo bastante significativo. Mas o pastor Jander, que era do presbitério de Calcaia, né, tinha uma obra missionária lá em Pentecoste. Eu disse: irmão, é o seguinte, vou enviá-los todos para lá, eles vão ter que todos ir para o pastor Jander, para ir por lá, porque eles já chegaram lá, eles já têm lá, nós vamos apoiar o trabalho deles lá, porque é a mesma fé, a mesma doutrina, né? É aquilo que nós cremos. Então essa é a postura. Agora, em Atos, no capítulo de número 20, voltando aqui ao nosso texto de origem, nós vemos que havia dois tipos de reunião na igreja primitiva. Atos 20, versículo 20, ó. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então havia um culto público, que deveria inclusive reunir toda a comunidade daquela região, ou pelo menos uma comunidade maior,
aqui ou acolá, mas havia também reuniões nas casas. A igreja primitiva, meus irmãos, ela demorou a construir lugares próprios de culto. Encontrou-se arqueologicamente no ano 150 uma casa que foi, digamos assim, era uma casa maior, que ela foi organizada ou reestruturada arquitetonicamente para servir de templo. Mas a igreja primitiva demorou a fazer templos. A primeira que se encontrou, pelo menos do ponto de vista das descobertas arqueológicas, data do ano 150. Naquele tempo, era também fácil ter reuniões públicas sem ter um templo, sem ter um local construído, porque existiam muitos anfiteatros públicos, lugares públicos de reunião, para onde, por exemplo, iam filósofos, iam pessoas discursar. A própria cidade era organizada assim, o Império Romano construía muito esses anfiteatros públicos, como por exemplo aqueles que a gente tem lá na beira-mar, né? Lugares assim de reunião. Então, por exemplo, no caso dos judeus, os primeiros discípulos, os apóstolos, usavam o pátio do templo. O pátio do templo era como se fosse, por exemplo, aquela pracinha que tem na igreja católica, semelhante, fazendo uma analogia mais ou menos, é a parte exterior. Então, eles usavam o pátio, que era uma espécie de lugar mais público, para pregar. Aproveitávamos do que já existia. Paulo vai para o Areópago, por exemplo, né? Então eles aproveitavam esses espaços públicos. Essas eram as reuniões aqui públicas. E reuniões existiam também nas casas, de casa em casa, publicamente e de casa em casa, né? Reuniões maiores e reuniões menores. Nessas reuniões maiores era onde nós tínhamos, por exemplo, as pregações evangelísticas. Paulo no Areópago e tal, nesses lugares, assim, quando o coxo lá, por exemplo, é curado e Pedro e João pregam para uma grande multidão que se aglomera. Ali no cenáculo era uma reunião particular, mas depois se ajunta uma grande multidão lá fora, aí vai uma pregação também pública. Mas também poderia ser essas reuniões maiores para um tipo de ensino doutrinário, porque aqui inclusive diz, né, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar. Né? Então, anunciar uma ideia de proclamação evangelística e ensinar uma ideia de instrução. Aí ele diz publicamente e pelas casas. Se você prestar atenção, em Jesus nós já encontramos esses dois tipos de reunião. Jesus pregava, por exemplo, no templo, no Sermão do Monte, né? No Monte das Oliveiras, mas Jesus também tinha aquela reunião particular com os discípulos, ele escolheu um grupo menor. Tinham pregações públicas dele e tinha a reunião dele com um grupo menor. Quando ele vai, por exemplo, instituir a ceia, é com um grupo menor, com os apóstolos. Muitas coisas que ele pregava publicamente, ele dava um maior esclarecimento apenas no grupo menor, com os apóstolos. Então, em Jesus, nós já vemos a semente desse modelo dicotômico, né, de reuniões. Veja, por exemplo, em Atos, no capítulo de número 5. Atos 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Note, no templo e nas casas. Agora vamos para Atos, capítulo de número 2. Em Atos 2 eu vou ler primeiramente o 41 e o 42, porque mostra qual era o modelo de vida da igreja primitiva. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E agregaram-se quase 3.000 almas, no 41. Então a gente vê como é que se formava uma igreja. Pessoas se convertiam, depois eram batizadas, o batismo era para os convertidos. E quando as pessoas eram batizadas, elas agregavam-se. O batismo era a porta de entrada para a congregação. Aí diz no versículo 42, e perseveravam, era a vida contínua da igreja, na doutrina dos apóstolos, quer dizer, no ensino, na comunhão, a vida de comunhão entre os irmãos, no partir do pão e nas orações.
Aí no versículo de número 46 diz: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então 46 mais uma vez vai falar que havia reuniões no templo e nas casas, e vai destacar que era nas casas que eles partiam o pão, tomavam a ceia do Senhor. Então, irmãos, a gente vê que essa reunião nas casas era importante, porque a ceia do Senhor acontecia nessas reuniões. Os que eram batizados, depois de convertidos, congregavam-se, e aí eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né, na ceia. O batismo é uma vez só, mas a ceia é frequente, e nas orações. E diz aqui que eles partiam o pão em casa. Partiam o pão em casa. Uma outra coisa importante, né? A ceia do Senhor, para nós, ela não envolve apenas comer do pão e beber do cálice. Ela envolve o ato comunitário, participativo de todos, de partir o pão. Note que a Bíblia não diz que a igreja perseverava no comer do pão, diz que perseverava no partir. Então, eles partiam, os irmãos partiam o pão. Lá, mais abaixo, vai dizer que eles partiam o pão nas casas, com alegria e singeleza de coração. Em Atos 20, estando-nos reunidos para partir o pão. Note que a grande ênfase não era comer o pão, era partir. Lá na carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai falar da ceia, ele diz assim: porventura não é o pão que partimos, no plural, ou seja, eu e vocês, todos nós partimos. Não é porventura o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Aí Paulo vai dizer: porque todos nós somos o mesmo pão. Note como a ceia do Senhor, ela não começa a ser simbólica na hora de comer o pão, beber o cálice. Ela começa a ser simbólica desde o começo, quando você tem um único pão. A ceia não é para ter mais de um pão, é para ter um pão só. Porque Paulo diz: nós todos somos um só pão, porque somos um só corpo, o corpo de Cristo, um só pão. Quando cada crente vai lá e parte o pão, tira um pedaço, é como se cada um estivesse se confessando membro do corpo de Cristo. Se você pegasse o pão que cada um partiu e reunisse, você teria de volta aquele pão original que estava no começo da reunião, indicando que nós somos um só corpo, um só pão, mas cada um de nós, fracionando o pão, confessa-se um membro desse corpo. Então a ceia, portanto, ela não é apenas um símbolo, né, da morte de Jesus Cristo, do sacrifício, ela é um símbolo também da nossa unidade, Hoje nós vemos, por exemplo, as igrejas normalmente celebrando a ceia assim: o pão já vem partido, é mais de um pão, ou então é o diácono que parte o pão, o povo não participa, só vai para comer. Então o povo se reúne para comer, não para partir o pão. O pão já vem partido, é partido pelo diácono, e não tem só um pão, às vezes tem vários pães. E a forma arquitetônica de participação também perde muito do símbolo. Eu não vou dizer que se nós tivermos acesso a partir o pão, não podemos realizar dentro de uma reunião maior, mas alguma coisa se perde. Por exemplo, nós não temos condições de fazer um círculo. Então nós ficamos todos diante daquela mesa. Aquela mesa fica mais parecida com a ideia católica de um altar do que a ideia de uma mesa. A Bíblia fala da ceia como a mesa do Senhor. A mesa é um lugar em torno do qual pessoas ficam, numa reunião de confraternização, de comunhão. Mas uma mesa que todo mundo fica diante dela, fica muito mais parecida com a ideia de um altar e com a representação de um sacrifício, que não é a ceia, porque a ceia é simbólica, não é a repetição do sacrifício de Cristo. A Igreja Católica chama de altar, e alguns crentes, por vício de linguagem, terminam chamando de altar também, né? Mas é a mesa, uma mesa de refeição. Ali fica todo mundo olhando um para a nuca do outro, porque está enfileirado. Num grupo menor, como numa casa, é muito mais fácil ficar todo mundo ao redor da mesa, se entreolhando, trazendo a ideia de que é uma mesa e um lugar de comunhão. De se passar um pão circularmente para cada um partir, confessando-se um membro do corpo. A ceia, na forma como concebida pelo Senhor, é muito mais adequada para grupos pequenos. Jesus celebrou a ceia com os apóstolos, não com as multidões, né? Então ela é muito mais adequada para um grupo menor. Acontecia nas casas, partiam o pão em casa, com alegria
e singeleza de coração. Então veja como essa reunião doméstica dos grupos familiares era importante para a igreja primitiva. Quando a gente vê as reuniões maiores, por exemplo, no dia de Pentecostes, né? Aquela multidão se ajunta, havia 120 pessoas ali, crentes, que foram cheios do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que se levanta Pedro e com os 11. Ou seja, aquele não era um momento em que todos iam participar, mas os ministros. Pedro se levanta com os 11 para Pedro pregar, né? Quando Paulo vai pregar no aerópago, é Paulo que está pregando, né? O sistema do nosso culto regular, os ministros pregando, ensinando. As reuniões dos grupos familiares, entretanto, eram as reuniões mais participativas, orgânicas. Por isso que a ceia, onde cada um partia o pão, acontecia no grupo. Porque o grupo era o lugar de conscientização de que cada um é participante do corpo de Cristo. De que cada um é igual, tem participação, de que ali nós somos um corpo. Então eram nos grupos onde aconteciam as reuniões mais participativas, como está lá em 1 Coríntios 14, versículo 26. Quando vos congregais, um tem salmo, um tem língua, outro tem interpretação, o outro tem profecia. Era o lugar adequado para os dons espirituais, para esse culto mais participativo, para a atuação dos dons, onde não são só os ministros que estão falando, mas aquelas pessoas estão ali trazendo o que de Deus estão recebendo. Se você prestar atenção lá em Atos, os episódios em que houve batismo no Espírito Santo, ou dons assim, que não sejam de cura, que são mais confirmatórios da pregação do Evangelho, eles aconteciam em círculos mais fechados. Por exemplo, no dia de Pentecostes, quando a multidão se ajuntou, virou um culto público. Mas antes da multidão se ajuntar, era um grupo familiar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, sentados ali. Era um negócio que estava apertado, né? Porque um cenáculo é uma sala de uma casa, com 120 pessoas deveria estar apertado, mas era um negócio mais doméstico. Aí todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e tal, e tudo mais. Lá, em Atos 10, quando cai o Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, era na casa de Cornélio, era uma reunião mais doméstica. Aí Pedro pregando, o Espírito Santo caiu, começou todo mundo a falar em línguas e tal. Quando Paulo chega em Éfeso e encontra aqueles 12 discípulos, eram 12, não era? E ele chega ali e vê aqueles discípulos, pergunta se eles receberam o Espírito Santo e tal. Aí é só naquela comunidade pequena dos 12 que vem sobre eles o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas e profetizar uns para os outros. Era um grupo pequeno de pessoas, começaram a profetizar uns para os outros, né? O próprio Paulo, quando ele vai ser batizado no Espírito Santo, Ananias vai lá na casa, na rua chamada direita, onde Paulo estava, e diz: eu vim aqui impor as mãos sobre ti para orar, para que tu tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Acontece num ambiente mais restrito. Então os dons, eles podem acontecer em qualquer momento, mas um lugar mais adequado para eles são essas reuniões, porque elas são mais participativas, né? Imagine, por exemplo, uma multidão de pessoas e naquele tempo alguém sem um microfone profetizar para todo mundo ouvir, né? Então eram mais nessas reuniões menores que aconteciam. Inclusive Paulo fala que é uma reunião tão mais privada, que Paulo diz assim: olha, se vocês todos profetizarem, todos vocês falarem língua, se porventura entrar algum indouto ou incrédulo, se porventura entrar, como fosse uma reunião mais deles, e porventura entrou alguém, né? Aí ele vai dizer que no caso de todos profetizarem, ele poderá cair prostrado em terra, reconhecer que Deus está no meio da gente. Se todo mundo estiver falando em língua, não tiver ninguém interpretando, ele pode entrar e achar que a gente está louco. Mas aí ele fala como se porventura entrar um indouto ou incrédulo, né? Então você tinha aí essa reunião menor nos grupos familiares. Tem igrejas que usam reuniões em células, né? Essas reuniões domésticas como a gente. Mas há uma distinção entre elas e nós em Concepção, porque para elas essas reuniões em casa são só estratégicas. Estratégicas para você ganhar a pessoa lá do seu prédio de apartamento, ganhar para Jesus. Vamos fazer lá e tal, para poder você, bota um bolinho lá, que é para atrair, faz uma merendinha e tal, e já tem um estudo todo pronto, cheio de estratégia, cheio de orientação plástica, como se fosse um método. Para nós não é um método, para nós é a estrutura de vida da igreja primitiva.
É a estrutura de vida da igreja bíblica, né? Interessante que as igrejas hoje, elas têm uma forma de organização muito mais empresarial do que familiar. A igreja bíblica é família, né? Paulo diz, eu dobro meus joelhos diante da família de Deus, né? Ele chama a igreja de família, né? Mas tem igreja que tem uma organização mais empresarial, que é por departamentos. Ao departamento de senhora, departamento de jovem, departamento disso, departamento daquilo. Cada departamento tem um secretariado, tem uma organização, tem não sei o que mais lá. É uma estrutura empresarial. Nós não nos dividimos assim. Nós temos as reuniões nos grupos familiares. Nosso modelo é o modelo da família e não o modelo de uma empresa. E para nós, a reunião do grupo familiar não é uma estratégia, não é um método. É o modo bíblico de vida da igreja primitiva, né? Eu já vi uma pessoa dizer assim, olha, a gente não pode imitar a igreja primitiva com reuniões em casas, não, porque aqueles irmãos se reuniam em casas por causa da perseguição, que era para se esconder da perseguição. Primeiro, isso daí seria acusar aqueles irmãos de covardia, né? Segundo, irmãos, é o contrário. Seria muito mais fácil eles serem encontrados em casas, onde não tinha para onde fugir, no meio de uma multidão. E quando Paulo quis perseguir os cristãos, ele não foi perseguir onde eles pregavam publicamente, não, porque a multidão poderia se solidarizar, a multidão dos incrédulos podia se solidarizar com a igreja, porque a igreja caía na simpatia de todo o povo. Quando ele ia perseguir os cristãos, ele ia perseguir nessas reuniões em casas. Veja aí a Bíblia, em Atos, capítulo de número 8. Atos 8, versículo 3, ó. E Saulo, quando ele não era convertido, né, obviamente. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Para Paulo era muito mais cômodo prender pessoas nas reuniões domésticas do que prender nas reuniões públicas, onde o povo poderia se solidarizar com a igreja, porque a igreja caía na simpatia de todo o povo. Ele era pelas casas mesmo, invadia os grupos familiares. Mas os irmãos mantinham essas reuniões porque são, como eu disse, a estrutura da igreja. Elas são as adequadas para a celebração da ceia, elas são adequadas para a manifestação dos dons espirituais, enquanto que a outra reunião maior, pública, é mais adequada para o evangelismo, é mais adequada para uma instrução doutrinária dos presbíteros, dos pastores, dos bispos, né, para toda a comunidade. Vamos ver algumas passagens nas epístolas também acerca disso. Vamos ver aí na carta de Paulo aos Romanos. Agora, claro, os grupos familiares são um caminho maravilhoso para a evangelização, são. Muita gente que, por exemplo, tem resistência de entrar numa igreja, poderá não ter resistência para entrar no grupo familiar. Né? Muita gente que se sente mais desapercebido de uma igreja, eu digo assim, uma igreja que eu quero dizer, agora não está nem no uso do termo bíblico, numa reunião pública, né? Num templo, né? Se sente desapercebido, num grupo familiar, ela vai se sentir mais acolhida e tal. Tem benefícios evangelísticos? Tem, mas não é que seja um método. Não é que a gente faz porque é estratégico para isso, é porque é o modelo bíblico, que tem vantagens, tem. Uma vez eu vi uma igreja, me chamaram para pregar lá sobre esse assunto, e meus irmãos, eu me recusei, porque o pastor da igreja, não era da nossa igreja, não era de outra, ele tinha esse negócio como um método, não como a estrutura bíblica. Aí ele ia fazer tipo uma semana de mensagem sobre esse assunto, e ele pegou e disse, pastor Glauco, eu queria que você fizesse o encerramento, mas tratando assim das nossas orientações aqui. Aí ele mandou um manual de orientações. Meus irmãos, o que tinha ali de manipulação não era brincadeira. O líder do grupo procure ver a pessoa que está com problema e fique exatamente identificando quem está com problema para ligar naquele problema, que é para a pessoa que está no momento de dor, ela ficar grata ao líder do grupo e querer o líder do grupo. Uma série de orientações assim. Se fosse de amor, vamos nos preocupar uns com os outros e tal. Se fosse uma coisa de amor, mas não era, não. Era estratégico, não sei quantas formas de manipulação psicológica
para a pessoa ficar no grupo dizendo que você fosse atrás de investigar para poder saber, para poder ligar naquele período. Sabe, uma coisa assim que eu digo, não, eu não vou me meter no negócio desse aqui não. Eu não aceitei aquele convite não. Né? Porque não tinha espontaneidade, era uma estratégia. Né? Então isso daí não é o que nós acreditamos. Vamos ver aí em Romanos, no capítulo de número 16, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Interessante que tem 3 expressões na Bíblia sobre localização da igreja. A igreja em Cristo, né? A passagem que fala da igreja de Deus em Cristo. É a igreja universal, né? Corpo de Cristo, formado por todos os verdadeiros cristãos, de todos os lados, de todas as partes, de todos os tempos. É a igreja em Cristo. A igreja na cidade, que é a igreja local, supervisionada por um corpo de presbíteros, né? E a igreja na sua reunião mais afetiva, na casa de alguém. Né? São os 3 substratos mencionados na Bíblia que servem de localização: Cristo, a cidade e a casa. Né? Esses três níveis, né, de ação da igreja. Ela está em Cristo universalmente, está localmente na cidade, e ela está em seu funcionamento orgânico, todos os membros ali podendo atuar dentro dessas reuniões em casa. Alguém diz assim: pastor, quando Paulo saúda aqui, no versículo 5, a igreja estava na casa aí de um irmão, só existia só esse grupo familiar lá em Roma? Não. Veja aí que tem vários outros. Ó. Versículo 14 aí de Romanos 16. Saudai a Assíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobras, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Era outro. Ó, o 15. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Era outro grupo, outra comunidade familiar dentro da igreja de Roma. Vamos ver agora na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 16. 1 aos Coríntios 16. Versículo de número 19. 1 aos Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Vamos agora para Colossenses. Antes de ir para Colossenses, como já vai estar bem pertinho, eu vou voltar para uma coisa já dita antes, em Filipenses. Né? Veja aí Filipenses antes da gente chegar lá em Colossenses. Filipenses 1. Voltando àquela ideia de que havia um corpo de presbíteros, pastores ou bispos, no plural, em cada igreja que correspondia a cada cidade. Epístola aos Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, na cidade. É o limite circunscricional da igreja. Com os bispos no plural e diáconos. Note que não são mencionados nem presbíteros nem pastores, porque já são os bispos. Eram os 2 oficiais da igreja, os bispos, que eram os ministros da palavra, supervisores e tal, e os diáconos que cuidavam da parte social. Mas vamos lá para Colossenses, capítulo de número 4, versículo 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Mais uma vez. Vamos agora à carta de Paulo a Filemon. Filemon, capítulo de número 1, só tem um capítulo mesmo, né? Versículo 2. E a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada,
e a igreja que está em tua casa. A igreja que está em tua casa. Então veja quantas vezes nas cartas de Paulo há menção a igrejas que se reuniam em casas, né? A igreja que se reuniu em casas. Então a estrutura da igreja era essa. Limite da circunscrição local, uma cidade. O que fazia as várias reuniões ali serem consideradas de uma só igreja. Todas estavam supervisionadas por um mesmo presbitério, corpo de pastores, de bispos, né? Que tipo de reunião eles tinham? Reuniões públicas maiores para doutrinamento, para ensino dos apóstolos, para ensino dos presbíteros, pastores e tal, para uniformização doutrinária ou de caráter evangelístico, ou reuniões de oração maiores, e eles tinham reuniões domésticas, em casas, em grupos, que eram reuniões mais participativas. Inclusive essas reuniões em grupos, não precisava nem ter um pastor lá. Os irmãos nunca se perguntaram, por exemplo, porque Paulo, quando vai falar sobre a ceia, ele diz assim: irmãos, quando vocês se reunirem para tomar a ceia, esperem uns pelos outros, né? Se tivesse um pastor lá, ele ia dizer para o pastor só comece aí quando tiver todo mundo, né? Mas espere uns pelos outros, porque aquelas comunidades se reuniam, sem necessariamente estar presente a figura de um pastor. Era uma reunião da comunidade, nos grupos, uma reunião de comunhão, uma reunião de dons, né, espirituais, onde também eles partiam o pão. Obviamente, todos estavam debaixo da supervisão, orientação do colegiado de pastores, presbíteros ou bispos, né, daquela região. Estavam sob a autoridade deles, mas as reuniões eram comunitárias, eram de uma comunidade autônoma, né? Uma das coisas que a gente tem lutado, né, é para que os líderes de grupo, como a gente chama, que na verdade eles são mais pessoas para poder dar uma certa ordem, é que eles procurem levar a comunidade a participar e a eles próprios serem cada vez mais desnecessários. Qual é a característica do bom líder de grupo familiar? É que ele conseguiu ficar desnecessário. Ele está lá para que possa ajudar os irmãos a entenderem o que é o grupo, a participarem. Quando os irmãos entenderem a engrenagem entrar em ação, o esperado, né, se o processo de maturidade continuar sem quebra de continuidade, é que ele seja cada vez mais desnecessário, seja só aquele que diz, pronto, está na hora, vamos começar aqui, aí pronto, aí o resto, os irmãos mesmo é que vão, né? Obviamente isso vai exigir de nós muita espiritualidade, um processo ainda de muita maturação, que a gente sempre luta para que haja, né? Tem irmãos, por exemplo, que desordenam um grupo familiar, porque eles vão trazer suas frustrações emocionais, trazer seus problemas pessoais demoradamente para um grupo e tal, vai criando aquele ar de melancolia, perdendo aquele objetivo do grupo e tal. Tem que ter todo um processo de maturidade para entender que isso a gente pode fazer antes do grupo, depois do grupo, ou transmitir em breves palavras na hora de se pedir oração ao grupo, mas não no sentido de contagiar o grupo com uma coisa que é daquela própria pessoa, que o objetivo ali é dar espaço para que Deus fale. Mais importante é se ela chegar lá com isso tudo no coração e o Espírito Santo levantar alguém que dê uma palavra para ela e que traga conforto, edificação, né, consolação, né? Deve haver uma perpétua insatisfação nossa, no sentido de que a gente deve desejar que as reuniões tenham manifestações dos dons, tenham palavras de edificação, né? E a gente deve orar e provocar a oração, né? Até a linguagem do apóstolo, quando vos congregais cada um tem, indica que eu preciso ter para dar no grupo. Para eu tenho que ter minha vida devocional. O grupo evoca muito também essa questão da vida devocional, porque se é uma reunião participativa, eu devo ter para dar. Eu não devo colocar qualquer coisa, eu devo colocar uma coisa que edifique. Mas para eu ter aquilo ali, é preciso que tenha tido alguma coisa na minha vida com Deus, naqueles dias anteriores, que eu possa levar, que possa ir comigo para ali, né? Então a compreensão correta do grupo também deve fustigar a nossa vida devocional individual. Amém, irmão? São essas assim as minhas orientações aqui sobre essa questão dos grupos familiares, mas eu vou me colocar agora à disposição dos irmãos
para tirar dúvidas sobre esse assunto ou qualquer assunto que os irmãos queiram ter esclarecimento, né? Eu falei com o irmão Frank, a gente fala lá e depois abre, pode ser que haja dúvidas que não sejam ligadas a esse assunto, e aí a gente pode ajudar os irmãos no que for preciso, né? Então, coloco aqui à disposição dos irmãos. As minhas aqui já foram respondidas, né? Amém. Essa foi uma do líder, né? Uhum. Mas estava preparada aqui para perguntar. Ele estava falando isso daí, a pergunta que ele fazer não responder. Amém. É justamente isso, porque ele coloca o líder familiar como conduzir o grupo, né? O líder deve ser aquela pessoa que vai nos ajudar a fazer os irmãos entenderem o que é o grupo. Olha, irmãos, se a Bíblia diz que quando vos congregais cada um tem, então se o irmão não está lendo a Bíblia em casa, não está orando, não está tendo uma vida com Deus, você vai chegar aqui no grupo e vai estar passivo, só para receber. Então você não vai ser um que tem, você vai ter um que vai ter que receber. E os outros, se estiverem todos na mesma situação, então o grupo não vai funcionar como devia, né? Então, é preciso incentivar os irmãos, fazer os irmãos entenderem, né, que os irmãos têm que ter uma vida pessoal com Deus, para que o grupo seja aquilo que deve ser. O vinho novo tem que estar em odres novos, mas a gente ter o odre novo e o vinho velho também não adianta, né? Um bocado de crente aí, tudo que não tem uma vida com Deus, não vai ser aquilo ali, né? Então, o líder deve ter esse esforço de procurar fazer os irmãos entenderem isso daí. Entenderem o valor, a importância daquela reunião e tal. Obviamente, se os irmãos chegam a ter esse esclarecimento e tudo começa a funcionar, pronto, o líder já é secundário naquele momento. Nesse caso, se não tiver, a gente pode fazer uma oração. Pode. Ficar orando no grupo, a gente poder levantar para começar. Vamos orar para que alguém aí levante e saia alguma coisa aí, né? Uma palavra até inspirada por Deus aí para repreender os irmãos e chamar os irmãos a uma vida com Deus, né? Uma vida no altar que mude, né? E que mude. Quando nós começamos os grupos familiares na época, assim, houve um entusiasmo muito grande. Primeiro, a nossa igreja tinha o Clube Santo, né? Que eram os grupos familiares, mas ela era pequenininha. A gente chamava de Clube Santo em referência às reuniões lá dos metodistas. Inclusive, os metodistas tinham isso, né? A gente vê os grandes avivamentos, né? O maior avivamento de que a gente tem notícia, assim, do século XVIII, é o avivamento metodista. E os metodistas tinham as sociedades, né? E as reuniões também em grupos menores. Então, essas reuniões em grupos menores estiveram presentes neles intensivamente. O movimento pentecostal foi um movimento também de reuniões em casas. A Rua Azusa lá era um armazenzinho. E eles foram para lá porque o pastor Seymour já foi expulso de uma casa onde ele estava pregando e não queriam depois mais ouvi-lo quando ele insistiu que a evidência tinha que ser o falar em língua do batismo no Espírito Santo. Então os pentecostais também foram muito conhecidos por reuniões em casas. Reuniões em casas, né? Tanto que da própria história da Assembleia de Deus tinha aqueles jardins de oração, então onde houve muitos excessos, né, também, muita coisa exagerada que saiu do prumo. Os pastores começaram a acabar com isso por causa do conflito de autoridade, né? Começava nessas reuniões a surgir um profeta lá, entre aspas, né? Que achava que poderia falar sobre tudo, dizer tudo e tal. Aí os pastores começavam a se sentir ameaçados com essas pessoas que já estavam querendo era dominar tudo e tal. Aí eles foram acabando, mas o movimento pentecostal teve muito disso daí também. Lá na China, é um dado curioso. Quando houve a chegada do regime comunista, todas as igrejas que se reuniam só em templos acabaram. Foram lá, fecharam os templos, lacraram, aquele povo não estava acostumado a reunir em casa, acabou. As igrejas, e eram muitas que tinham lá, que se reuniam em casas, ao lado das reuniões nos templos, quando fecharam os templos, elas sobreviveram nas casas. Ou seja, o modo bíblico de se fazer é inclusive o modo bíblico mais apto a garantir a sobrevivência no período de perseguição, né? No período de perseguição. Então essas aí sobreviveram.
Uhum. Não havia necessidade de mudar cabalmente. Se fosse necessário seguir realmente, também seria a questão da vida comunitária, cada um tem sua comunidade, não é mais. Bem, primeiramente, a gente vê que menção à igreja nas casas está nas epístolas também, né? Então aparece nas epístolas. A gente vê que ela segue um modelo que já estava em Cristo, que tinha as reuniões maiores e as reuniões com os apóstolos. Terceiro, o argumento de que o livro de Atos é descritivo, ele encontra um grande problema. Sem o livro de Atos, nós não teríamos quase nada sobre qualquer organização da igreja. Qualquer organização, seja qual fosse. É um presbitério. Como é que o presbitério era organizado? Como é que eles resolviam questões doutrinárias, como lá em Jerusalém, se reuniam os pastores e tal. Se você diz que o livro de Atos é descritivo e exclui essas partes, você praticamente não tem nada sobre qualquer forma de organização da igreja, até para aquilo que eles defendem. Eles vão dizer que os diáconos são aqueles que atendem às necessidades materiais da igreja. Tire o livro de Atos, onde é que eles vão encontrar isso? Onde é que eles vão encontrar? Em qualquer epístola, qual é a função dos diáconos? Vão encontrar lá, né? Agora, em relação à questão da distribuição de bens, o importante de se dizer ali era o seguinte, que aquilo não era institucional, era uma escolha daqueles irmãos. Eles vendiam seus bens para dar para os outros. Não era a igreja que decidia fazer aquilo, eles quiseram fazer. Isso fica claro quando Pedro vai conversar com Ananias. Que Ananias traz a oferta pela metade e diz que está dando tudo. Aí Pedro diz, olha, não era teu. Vendendo, o preço estava na tua mão, tu não era obrigado a dar. Por que tu está mentindo? Se era teu, ninguém estava pedindo para você vender. Quando você vendeu, o dinheiro era seu, você não era obrigado a dar. Então ali Pedro mostra que aquilo era feito. Então qualquer igreja, se os irmãos quiserem vender as suas coisas e dar uns para os outros, pode fazer. Mas não é institucional. Era uma manifestação espontânea daquelas pessoas. Que inclusive no correr da Bíblia a gente vê que teve problemas, né? Eu sempre insisto naquilo ali. Aquilo ali é muito mal interpretado, aquelas doações. Porque veja bem, como é que uma comunidade, de repente, tem tanta gente pobre que tem que vender tudo e sustentar aquelas pessoas ali, e antes não tinha isso. Não é esquisito? Se a gente pensar, como é que aconteceu? Aquilo ali foi o seguinte, muita gente que veio para a festa do dia de Pentecoste, vinham de vários lugares, né? Ouviram a pregação de Pedro e se converteram. Se aquelas pessoas fossem voltar para suas casas, que era fora de Jerusalém, elas tinham vindo de outros lugares, se elas fossem voltar, aqueles judeus que estavam lá para a festa e se converteram, se eles fossem voltar, como é que eles iam ser instruídos? Eram todos novos convertidos. Então, eles deixaram suas casas lá e ficaram em Jerusalém. Mas com que dinheiro? Aí os irmãos de Jerusalém venderam suas coisas para poder mantê-los lá. Isso daí é muito mais parecido com uma igreja que está mantendo um seminarista para pregar o evangelho, preparar o missionário. Não sustentar ele aqui, para ele poder ouvir, para ele poder aprender. Quando ele voltar para a terra dele, ele leva o evangelho. Aí depois vem a perseguição, a Bíblia diz que esses aí, quando houve a perseguição, os de Jerusalém ficaram em Jerusalém. Os que foram dispersos e saíram por toda parte, eram exatamente os que já viviam em outros lugares. Eles foram embora, não tinham residência lá, foram voltando para suas casas, para os locais de origem, pregando o evangelho no caminho, né? Agora, os irmãos lá, nesse afoitamento para ajudar esses, eles venderam os seus meios de produção. Porque, por exemplo, você tem uma terra, você planta, você colhe e você, com aquele que colheu, você ajuda alguém, né? Mas eles venderam os próprios meios de produção, eles venderam as próprias terras. Então, o que foi acontecer com essa igreja de Jerusalém? Ficou pobre depois. Para manter os outros, eles venderam aquele que era o meio de subsistência deles, então eles ficaram pobres. Aí Paulo vai pedir oferta para os irmãos pobres de Jerusalém. Aí Paulo diz assim para os gentios, vocês têm que ajudá-los agora, porque eles fizeram isso por vocês. Ou seja, eles mantiveram aqueles que depois saíram de Jerusalém e foram para outros lugares pregar o evangelho. Eles fizeram isso por vocês, agora é hora de vocês fazerem a mesma coisa por eles, né? Então ali tem toda uma situação histórica, mas o argumento principal é esse, é que eles fizeram daquilo de livre vontade. Se alguém quiser fazer, faça. Pedro mesmo disse que ninguém é obrigado a fazer, de Ananias não precisa fazer. Agora, que eles se reuniam em casas e tal, aí era uma coisa institucional, que se repete nas epístolas,
né? O pão que era partido da ceia, partiu em casa. Então faz questão de dizer que a coisa que era importantíssima para a igreja, que era o partir do pão, né? Acontecia em casa, mesmo lá quando em Atos 20, vão ser onde partiu o pão, que o Eutico cai lá de cima, eles estão dentro de um cenáculo, que é uma sala de uma casa, né? Embora fosse grande. Então a gente vê que é uma estrutura. A igreja é chamada de família. Por que é que ela é chamada de família? Paulo fala da família de Deus lá em Efésios. Isso só teria sentido se houvesse na própria vida da igreja alguma coisa que tivesse um caráter familiar, né? Não é isso. A questão de Atos é a mesma coisa que eles usam para o batismo no Espírito Santo, né? Que não pode ser utilizado o livro de Atos para o batismo no Espírito Santo porque é descritivo e tal, não sei o que mais lá. Mas a gente vê, por exemplo, Paulo usando argumentos descritivos. Romanos capítulo 4, Paulo vai dizer que Deus justifica tanto os gentios como os judeus por meio da fé. Por quê? Porque Abraão, antes de ser circuncidado, ou seja, ser feito definitivamente um judeu pela circuncisão, foi justificado pela fé. Então, o caso de Abraão, que é descritivo, firma uma doutrina, né, sobre a justificação para judeus e gentios, né? Sobre o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. Tá. O momento ali é uma mensagem, a interpretação é uma mensagem de Deus para nós, ou é uma oração feita para Deus que é interpretada? A Bíblia diz que aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Então, as línguas elas são do homem para Deus, diferentemente da profecia que é como se fosse alguma coisa de Deus para o homem. Logo, o conteúdo das línguas ou deve ser uma oração, ou deve ser uma expressão de louvor. Tanto que Paulo diz, né? Se alguém ora em línguas, ele ora de fato, mas a mente fica infrutífera. Paulo diz o seguinte: se o teu irmão bendiz em espírito, como vai dar o amém? O outro, se não estiver entendendo. Todos os exemplos que ele dá, 1 Coríntios 14, ou são de oração, ou são de uma expressão de louvor. Agora, pode acontecer, como em Atos 19, que as pessoas lá falavam em línguas e profetizavam. Então, como eles falavam em línguas e profetizavam, para quem estava de fora, poderia pensar que aquela profecia era a interpretação das línguas. Mas eram as duas coisas que eles estavam fazendo. Não é que eles estavam falando em línguas e interpretando, eles estavam falando em línguas e profetizando. O falar em línguas, ele tem uma coisa interessante, porque quando você fala em línguas, como diz a Bíblia, é o seu espírito que se expressa. Então, o falar em línguas, ele cria uma sensibilidade para o nosso espírito, para todos os outros dons. Por isso que a ordem é essa, a gente é batizado no Espírito Santo, por exemplo, fala em línguas como sinal, que não é o dom ainda, né? Mas do falar em línguas devocionais, do falar em línguas devocionais, que é esse falar que não é ainda o dom, é para nós e tal, para nossa edificação, vem a porta para todos os outros dons. Se nós falássemos mais em línguas devocionais, como Paulo, dou graças a Deus que fala mais em língua do que todos vós, nós teríamos mais dons. A possibilidade de inspiração para outros dons, inclusive para a profecia, aumentaria. Por isso que Paulo diz, quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Há alguém que já disse que a tradução podia assim, recarrega a si mesmo, é como uma bateria recarregando. Ele coloca para funcionar, ele tira o ferrugem, ele cria a sensibilidade espiritual para os outros dons entrarem. Então uma pessoa pode falar em línguas e começar a profetizar, como em Atos 19. Aí alguém que esteja do lado de fora pode pensar que ele está interpretando as línguas, mas de acordo com a Coríntios 14, aquele que fala em língua é sempre orando, louvando. Agora, quando eu falo em línguas devocionalmente, são as línguas não interpretáveis, são as línguas devocionais, são uma extensão do sinal inicial do batismo no Espírito Santo, aí eu estou orando por mim, eu estou louvando a Deus por algo que Deus fez na minha vida. Agora, quando é o dom de línguas, que aí eu não vou falar quando quero, né? Uma a questão para a gente diferenciar as línguas como sinal e como dom é exatamente isso. Primeiro, as línguas como um sinal, elas edificam a si mesmo, né? Aquele que fala. Mas os dons são para a edificação da igreja, a Bíblia diz lá. Procurar abundar neles para a edificação da igreja. O dom é dado a cada um para o que for útil. Então, se as línguas sem interpretação não é útil aos de fora,
se não promovem a edificação da igreja, se não é a edificação do indivíduo, então elas não podem ser classificadas como dons, porque os dons têm essa finalidade de edificação da igreja. Outra, os dons vão se manifestar de acordo com a vontade do Espírito, da sua soberania, né? No caso das línguas devocionais, eu falo quando eu quero. Então aí não seria um dom. Como ninguém profetiza quando quer, ninguém tem um dom de curar quando quer, ninguém opera maravilhas quando quer, você tem o dom se manifesta quando Deus quer, né? Então, quando eu falo em línguas devocionais, eu estou falando, orando por mim, eu estou colocando a minha vida diante de Deus, minhas angústias, naquilo que eu estou falando, eu estou louvando a Deus por algo que Ele fez na minha vida. Quando é o dom, aí eu vou estar orando pela congregação. Eu vou estar louvando a Deus pela algo que Deus está fazendo na congregação. Como tem esse caráter coletivo, vai vir a interpretação. Aí Deus, né, quando Ele manifesta o dom de línguas, Ele já faz acompanhar a interpretação. Não pode haver a manifestação do dom sem a interpretação. Eles sempre vão vir binados, né, juntos, né? E quem sabe que está falando e que vai ter interpretação, quem vai falar o dom congregação, ele sente o impulso de que deve falar publicamente, de que vai, aquela convicção de que vai vir a interpretação, né, para o conteúdo. Quando é citada a qualificação do diácono, diz que ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas lá no pastor, não fala. Como é? Quando é citada as qualificações do diácono, diz que ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Né? Isso. E quanto ao pastor, não fala sobre isso. Então, encontrou-se em questão sobre o pastor, se é necessário ser batizado ou não. Tem que ser. Pela lógica, né? Aí é quase que de inferência, né? Inclusive, por exemplo, Jesus disse para os apóstolos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Comecem depois que vocês forem batizados no Espírito Santo. A Paulo, no caminho de Damasco, vai lá para a casa de fulano de tal e fica lá aguardando o que deve ser feito. Aí Ananias vai lá para orar para ele ser cheio do Espírito Santo para depois sair. Então, os próprios apóstolos, inicialmente, que tiveram que ficar antes de ir, primeiro para receber. Paulo, que espera aí, que tu vai saber o que é para fazer. Primeiro ele é batizado, depois vai, né? E o ministério do pastor é chamado de ministério da palavra, né? Então, obviamente, que ele tem que ter a capacitação, né? Eu queria fazer uma pergunta fora do contexto do grupo, né? Era sobre, no caso, teve uma polêmica agora, né? Sobre aquela criança que ela foi estuprada e tal. E ela teve uma criança e falou sobre o apoio. No caso, pastor, no meu caso, não existe assim, daí minha esposa, né? Caso ela pegasse esse filho do pai, né? E ele gerasse um filho, né? Essa é a parte dela, né? E eu como casado com ela. Se eu aceitaria essa criança, uma doaria, eu tinha que perdoar o agressor, né? Primeiramente como cristão, né? O amado, né? Como cristão, perdoá-lo nesse caso. Para mim não tem contendo. Se eu não quisesse ficar com a criança... Não, aí o casal decidiria se iria criar ou não. Ninguém vai ser obrigado a criar, porque como é uma coisa que veio por uma violência e veio de fora, né? Então você até pode ser a pessoa desindicada para criar, se aquilo ali você vai fazer com trauma, com dificuldade e tal. Então, se o casal for capaz, cria, como aconteceram já de pessoas criadas. Se não for, aí ele pode ir para adoção, alguma coisa assim. O que não pode é matar, né? O que não pode é matar. Porque eles pregavam não dentro do templo e fora do pátio. Porque o templo era dos judeus. Aí o templo era o sacerdote. Eles não podiam entrar lá, que era o ofício dos judeus. Não era uma estratégia de ganhar mais para aqueles que não podiam. Também o pátio era livre. Lá dentro não, lá dentro eram os sacrifícios, as coisas do templo, tá? Eles não podiam entrar. Eles usavam a sinagoga. Porque o interessante, o judeu já tinha essa duplicidade. O judeu tinha o templo e a sinagoga. A sinagoga era como se fosse o grupo familiar. Essa estrutura vem dos judeus. Na sinagoga qualquer pessoa podia falar. Jesus vai lá e pega e lê Isaías 61. Paulo ia para a sinagoga porque ele tinha a oportunidade de falar dentro da sinagoga. Então o próprio judeu ele já tinha essa reunião
em duas partes. Ele tinha a reunião do templo, que era só o sacerdote, ó. O povo lá era passivo, participava mais numa audiência e tudo. Eu nem via tudo que o sacerdote fazia, que tinha as partes que o sacerdote entrava, ninguém acompanhava. Na sinagoga não, era participativo. Então Paulo evangelizava muito na sinagoga, ia para a sinagoga para poder pregar. E até para as escolas de filosofia, né? Tinha uma escola de filosofia lá que tinha muita discussão. Em Éfeso ele foi para a escola de Tirano, passou 2 anos lá, indo todos os dias. Você imagina, 2 anos indo todo dia discutir? Todo dia ele ia discutir lá. A Bíblia diz desse jeito, que ele discutia todos os dias por 2 anos nessa escola de Tirano. Então era mais útil a pregação. Tanto era mais útil, mais abrangente, como eles não tinham autorização para entrar. É mais útil lá fora do que dentro de 4 paredes? Depende, né? Porque hoje em dia nós não temos, às vezes, os espaços que eles tinham. As cidades naquele tempo, no caso dos judeus tinha o templo, a cidade dos romanos ela era toda feita com esses espaços, com anfiteatros, com lugares para comícios, para filósofos, para políticos falarem dentro da própria estrutura da cidade, que os cristãos aproveitavam. Hoje em dia a gente não tem esses espaços tão facilitados, né? Quando a gente quer usá-los, a gente tem que pedir autorização à prefeitura, não sei o que mais lá, então a gente utiliza o tempo. Mas obviamente a gente não deve deixar de fazer cultos campais, cruzadas, tudo isso daí, né? Muitos que estão lá fora precisam. Exatamente. Tem pessoas que estão lá fora não estão ouvindo hoje. Isso. É importante que Verdade. Pastor, só mais uma pergunta. O diácono, né? Nossa igreja tem um cargo. Na nossa igreja, o diácono, a gente teve que ir para outro canto, né? Outro estado, pela família. E aí chegando lá, ele está se congregando outra igreja. A gente continua reverendo como diácono ou não? Porque ele está em outra igreja, mas ele fica lá porque ele teve a família dele, a mãe dele está em outro estado. Ou ele perderia diácono? Não, ele não é diácono da nossa igreja. Ele pode estar servindo lá como diácono, mas na nossa igreja ele não é mais diácono, Mas né? eu continuaria chamando ele de diácono, ia ser? Por ele ser da nossa igreja? Aí é uma opção sua. Uma opção sua, né? Amém. Amém, irmãos. Então vou fazer só aqui uma oração, né? Eu passo para os irmãos que também vão fazer outra oração, dar aviso, né? Mas vamos orar em cima do que a gente falou aqui, para Deus colocar nos nossos corações. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento de meditação, de comunhão entre nós, por tudo que o Senhor nos tem dado através de sua santa e bendita palavra. Que o Senhor enraize em nós essas convicções para que te sejamos fiéis, zelosos da tua palavra, meu Pai. Nós te pedimos tudo isso gratos em nome de Jesus. Amém.